Sextou, pessoal. Esse sextou é de Cestas Assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje a história foi escolhida a dedo, tá? É uma história muito sinistra e uma história real. Inclusive vai virar filme. No dia 13 de outubro vai estrear lá na Netflix na quinta-feira. E eu tô doida pra assistir e discutir esse filme com vocês. Mas antes de começar a contar essa história, eu venho trazer um recadinho do nosso apoiador aqui, mensal do canal, que é a Literatur, gente. A Literatur tá aqui de novo, tá? Dessa vez na sexta-feira. E a gente sabe qual é a proposta da Literatur, que é colocar livros que você deixa abandonado na sua estante de volta, tá? Na casa das pessoas para serem lidos. Vocês vão recebê-los em perfeito estado, mesmo sendo eles já lidos, muitas vezes não lidos. Eles vêm assim, nessa caixinha direto aí na sua casa, com diversos brindes em 2 kits. O kit básico, que vem um livro, marcador de página e um card colecionável. E o kit extra, tá? Que você pode receber um livro ou 2 livros ou muitas experiências literárias, como botões, marcadores de páginas. Vocês podem receber cards colecionáveis. Dessa vez veio adesivo, veio um caderninho que é o To-Do List, que você pode ir listando os livros que você quer ler ou que você já leu e a data. Você pode usar como você quiser. E o livro que eu recebi esse mês é do Michael Corita, que chama Um Rio Muito Frio. Vocês também têm a opção de escolher os temas que vocês querem, qual é o gênero de livro que vocês querem receber. Esses que eu costumo receber é o Dark. 50 primeiras pessoas que assinarem, tá, com o cupom SEXTA30, tá? 50 primeiros, usando o cupom SEXTA30, vai ganhar 30% de desconto na assinatura de ambos os planos. Qualquer plano que você, acabar assinando ali, você recebe 30% de desconto na primeira mensalidade. Então, é isso. Além de tudo, você ainda ajuda os livros aí a voltarem para jogo. Você ajuda os livros a voltarem a serem lidos, tá? Então, para quem gosta de livros, é uma excelente opção. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá, para o site. É só vocês entrarem no site e assinarem. Lembrando, é para os 50 primeiros. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar essa história incrivelmente boa, tá? Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, essa história veio a público em novembro de 2018 no The New York Magazine, que foi a única, basicamente ali o único veículo de comunicação que acabou falando com a família Brudels, ou Brothers. A família Brudels, ela se muda para uma casa, tá? Uma casa de 1,3 milhões de dólares num lugar chamado The Westfield, em Nova Jersey. Então, quem mora nesse lugar, quem mora nessa cidade de Westfield, normalmente são pessoas extremamente ricas que saem de Nova York e acabam adquirindo casas ali. Vamos lá, vai, eu fui, eu vivi, eu venci, né? O sonho americano. Então ali aquelas pessoas, elas têm uma vida um pouco diferente, cheia de tradições, são pessoas conservadoras, são pessoas que gostam do seu estilo de vida ali mais recolhido, né? São pessoas que não têm normalmente pessoas muito jovens morando ali nas suas casas porque preferem mais agitação. Ali é um lugar calmo para quando você vai se aposentar, você compra aquele casão e vive a vida. E também casa de pessoas tradicionais, como vai ser o caso, enfim, dos vizinhos dos Brudels, que tem ali como matriarca uma mulher de 90 anos e filhos ali por volta de 60 anos de idade que ainda moram com a mãe. Então é um lugar assim conservador e esquisitíssimo. Dá até a impressão que tem uma seita acontecendo ali dentro e que de repente não aceitaram os Brudels. Por quê? A família Brudels, eles vão totalmente alegres, tá? Se mudar para essa casa, tão empolgados, tinham vencido na vida. O casal é a Maria e o Derek, ele não era um cara rico. Diferente da Maria, ele não tinha crescido num lugar que era, no caso, Westfield. Então ela estava se mudando para um lugar que ela também cresceu, só que no meio desse caminho ela acabou se casando com o Derek e eles tiveram ali que construir a vida deles. Então eles foram mudando de casa, tendo seus filhos, então eles tinham 3 filhos e durante esse período eles foram ali melhorando até eles conseguirem voltar para Westfield. E os filhos estavam ali idades ali até razoavelmente boas para ir para um lugar tranquilo para serem criados ali um pouco mais longe daquela muvuca de Nova York. O que vai acontecer é o seguinte:
Quando eles se mudam, chega então, né, caminhão da mudança e tudo mais, eles percebem que a casa que eles compraram era uma casa muito boa, né, uma casa extremamente grande com 6 quartos, então daria para a família, né, acabar se alojando ali muito bem. A questão era o seguinte, eles viram que precisava de algumas reformas, eles queriam deixar a casa um pouco mais ali com um aspecto um pouco mais jovem, então eles acabam gastando uma boa grana. Logo que eles se mudam, eles já colocam uma galera inteira ali para trabalhar, começam a colocar um monte de gente para fazer projetos de reforma, derrubar algumas coisas ali que eles queriam modificar na casa. Então, de cara, eles não se mudam, tá? Eles vão ali algumas vezes, né, mas não moram de vez na casa. Eles ainda estavam vendendo a casa que eles moravam antes de comprar a 657 da Boulevard. Boulevard é a rua, uma das ruas mais bonitas de Westfield. Westfield tinha essa rua, Boulevard, que era uma rua extremamente arborizada, que moravam pessoas ali com casas muito boas, era onde tinham as melhores casas ali de Westfield, da cidade, e era uma cidade relativamente pequena, 30 mil habitantes. Então, se a gente parar para pensar, era um lugar assim, bem privilegiado mesmo. E coisas, né, ruins não aconteciam naquele lugar, pelo menos era o que todo mundo dizia. Mas a própria Maria lembra que quando ela era criança, ainda em Westfield, ela lembra de um homem que tinha tirado da esposa, dos filhos e depois tirado a própria vida, pertinho da casa dela ali, mas ninguém nem comentava sobre isso, afinal de contas, nada poderia tirar o valor altíssimo das casas do lugar e todo o prestígio que Westfield foi ganhando ali ao longo das décadas. Pessoas arrogantes? Pessoas arrogantes. E eles ainda achavam que o casal Brudels, eles eram muito simplórios, eles eram simples demais para aquele lugar, só que eles tinham dinheiro, né, porque eles tinham comprado uma casa que era extremamente cara, considerada por muitos ali uma das casas mais bonitas da Boulevard e também uma das casas ali mais suntuosas, porque era uma casa bem grande, né, bem bonita. Na minha opinião, tinha cara de casa americana, mas era grande, isso não podemos negar. A casa teria sido como se fosse um presente de mudança de vida para o Derek. Ele tinha acabado de fazer 40 anos, então ele achou assim que depois de ter trabalhado tanto na vida, ele ia conseguir ali o sonho, né, daquela casa que ele tanto queria. Então eles queriam reformar, arrumar, estavam com condições, com dinheiro e conseguiam fazer tudo isso, estavam felizes para burro, né, como se diz aqui no Brasil. Então o sonho da casa própria, né? E obviamente ele ficou com a sua casa de 1,3 milhões de dólares, toda a reforma e um carnê, porque afinal de contas tudo isso é sempre parcelado, como é feito aqui também no Brasil, em muitas e muitas parcelas que eles costumam chamar, né, que são os financiamentos, que também acontecem nos Estados Unidos, mas eles estavam muito felizes e resolvidos financeiramente. E aí a questão é o seguinte: logo que eles se mudam, começam a chegar as pessoas para arrumar a casa e a família tá ali desbravando o novo território, né, que é a casa nova, até que de repente ele vai até a caixa de correio, percebe que chegam ali algumas correspondências e junto tinha uma carta assinada como The Watcher ou O Vigilante. Então daqui pra frente eu vou começar a chamar de O Vigilante, porque esses termos em inglês eu acho que é tão, né, enfim, eu gosto mais de usar O Vigilante. E aí ele começa a ler a carta. A carta é bem assustadora, para falar a verdade. No começo, eu não vou mentir para vocês que eu pensei até que poderia ser alguma coisa, sei lá, pré-programada ali. É estranho, gente. Dá só uma olhadinha nas cartas. O 657 Boulevard tem sido o assunto da minha família há décadas. E à medida que se aproxima do seu 110º aniversário, fui encarregado de observar e guardar sua segunda vinda. Meu avô vigiava a casa na década de 20 e meu pai na década de 60. Agora é minha vez. Você conhece a história da casa? Você sabe o que está dentro dos muros da 657 Boulevard? Por que você está aqui? Eu descobrirei. Tinha muito mais informações dentro dessa carta. É que o próprio Derek, ele foi revelando aos poucos, ele nunca revelou completamente o conteúdo dessas cartas, mas nessas cartas também dizia a idade dos filhos, que ele tinha 3 filhos, que ele tinha como era a minivan dele, dando assim informações como se uma pessoa estivesse de fato observando essa família. Pior de tudo, dava a impressão que estava observando a família
pro lado de dentro da casa. E isso é que é mais bizarro, porque não parece que era uma pessoa fora da casa olhando a família, parecia que era uma pessoa dentro da casa. Eles não tinham empregados, não tinha ninguém, mas eles ainda estavam ali com alguns funcionários das reformas, então aquilo tudo começou a deixar eles extremamente preocupados. Foi nesse momento que basicamente a Maria, né, a esposa do Derek, começou a não desgrudar dos seus filhos, afinal de contas, eles eram ali jovens, né? Tinham 5, 8 e 10 anos, então eram inofensivos e eles não sabiam o que esse cara queria com essas cartas, ou essa pessoa, esse ser, e todo mundo começou a ficar assustado. E nesse ponto, quando se diz, é uma pessoa ou é um ser, né? Ou é um fantasma. Eu tô dizendo isso porque vai ter um momento que eles vão chamar até um padre para abençoar a casa, porque eles também não têm muita certeza se isso é humano. E ele continua: precisa encher a casa com o sangue jovem que pedi, melhor para mim. Sua antiga casa era pequena demais para a família em crescimento? Ou foi a ganância para me trazer seus filhos? Uma vez que eu saiba seus nomes, vou chamá-los e desenhá-los também. Sique, para mim. Isso é bizarro. Ele quer desenhar as crianças e ele quer saber o nome das crianças. E a carta era assinada em letra cursiva, tá? Tudo isso era usado, eles usavam ali uma máquina de escrever, então não era computador, era a máquina de escrever. Em letra cursiva estava escrito The Watcher, o vigilante. Então, o que vai acontecer é o seguinte: como não tinha endereço, não tinha, né, para onde, né, responder essa carta, nem nada, não tinha nenhum endereço, o Derek pega a carta e leva para a polícia. O investigador faz a pergunta básica: você tem inimigos, tem pessoas que não gostam de você, pessoas que estão contra você, você recebeu ameaças ultimamente, você tem problemas no trabalho, começam a revirar a vida dessas pessoas até não poder mais, e ele diz que não, que ele não tem, que ele acabou de se mudar e que ele estava ali recebendo aquelas cartas. A primeira coisa que o policial disse foi: bom, de repente pode ter sido algum comprador ressentido que não conseguiu comprar a casa. E aí é nessa hora que vai entrar a família que vendeu a casa, né, para os Brudels, que foi a família Woods. Os proprietários eram um casal de cientistas aposentados que moraram 23 anos, tá, nessa casa. E a questão é o seguinte: eles disseram que de fato eles tinham recebido uma carta, né, mas não tinham dado importância, e que na verdade não tinha como tantas pessoas saberem que essa casa estava à venda, porque ela nunca colocou placa na frente da casa de vende-se, porque muitas pessoas estavam interessadas e não era difícil vender a casa, e que além deles só tinha tido mais 2 propostas de compra, e uma dessas propostas eles acabaram dando ali para trás, porque o homem que ia comprar a casa descobriu que estava com uma doença ali, vamos colocar, terminal, e o outro casal acabou encontrando uma casa ali que para eles serviria melhor. Então assim, não tinha uma pessoa em espera, ninguém queria a casa e de repente não conseguiu. Ela realmente, a Andrea, recebeu uma carta parecida com essa, né, chamada ali de assinada como o vigilante, mas ela acabou jogando fora porque ela disse que não viu nenhum motivo de colocar aquilo pra frente. Então, o André realmente confirmou que tinha recebido a carta, e que na carta de fato dizia que estava na hora mesmo deles irem embora, porque eles precisavam de sangue jovem no lugar. Ele usa muito essa palavra sangue jovem, né? O sangue dos jovens, o sangue jovem, isso é bizarro. Então, o que vai acontecer é que eles começam então a perguntar para ela, né? A polícia meio que abre uma investigação, só que acontece que as coisas começam a dar errado. Por quê? Como Westfield era um lugar onde pessoas ali tinham um padrão de vida um pouco mais elevado, né? Não tão elevado, não vamos dizer que eles eram milionários, mas eles eram pessoas que se sentiam assim. Então isso ainda é pior do que ser milionário. E as pessoas começaram a se incomodar com aqueles policiais indo até a casa. Então, o que vai acontecer é o seguinte: aos poucos, né, a própria família vai achar que aquilo é uma bobeira. Então, eles vão começar, inclusive, a participar de churrascos, né? Eram pessoas que davam churrasco quando chegava gente nova na vizinhança, então eles começam ali a convidar os Brudels e os filhos para poder, enfim, participar dos churrascos. E na verdade todo mundo acha ela muito estranha, a Maria muito estranha, porque a Maria não deixa os filhos saírem de perto dela, tá o tempo todo colado nos filhos, e mal sabia eles que no fundo ela estava se sentindo ameaçada, ela não sabia nem quem eram aquelas pessoas e ela estava recebendo cartas.
E por que eu estou dizendo cartas? Porque teve mais uma. Nessa segunda carta, a Maria ficou extremamente assustada, porque primeiro, ele já chamava, tá, os dois de Maria e Derek, então ele já sabia o nome do casal e já sabia também sobre os filhos, porque ele menciona a artista da família que tinha colocado um cavalete para fazer uma pintura perto da fachada, e ele queria saber quem era a artista da família. Então isso deixou a Maria apavorada, porque a carta segue. Então vamos lá com a segunda parte da carta, ou a segunda carta, que é a carta que a Maria recebe. O 657 Boulevard está ansioso para que você se mude. Já se passaram anos e anos desde que o sangue jovem dominava os corredores da casa. Você já encontrou todos os segredos que ele guarda? O sangue jovem vai jogar no porão? Jogar, tá? Ou eles estão com muito medo de ir pra lá sozinhos? Eu teria muito medo se fosse eles. Fique longe do resto da casa. Se você estivesse lá em cima, nunca os ouviria gritar. Então aqui ele diz que se as crianças brincarem no porão, eles podem gritar o quanto eles quiserem, porque eles não serão ouvidos. Eles vão dormir no sótão? Ou todos vocês vão dormir no segundo andar? Quem tem os quartos de frente para a rua? Eu saberei assim que você mudar. Vai me ajudar a saber quem está em qual quarto. Assim posso planejar melhor. Todas as janelas e portas do 657 Boulevard me permitem observá-los e rastreá-los enquanto você se move pela casa. Quem sou eu? Eu sou o vigilante e estou no controle do Boulevard 657 há quase 2 décadas. A família Woods entregou a você. Era a hora deles seguirem em frente e gentilmente venderam quando eu pedi. Passo muitas vezes ao dia. 657 Boulevard é meu trabalho, minha vida, minha obsessão. E agora você também é. E sua família também. Bem-vindo ao produto de sua ganância. A ganância foi o que trouxe as últimas 3 famílias ao 657 Boulevard e agora trouxe você até mim. Tenha um feliz movimento no dia. Você sabe que vou assistir. Bom, depois dessa carta, a Maria começou a simplesmente não querer levar os filhos mais para essa casa, não queria mesmo. E, gente, a gente tá falando de uma coisa real, tá? Uma coisa que aconteceu. Tem tudo isso registrado na polícia de Nova York. Então a questão é o seguinte: eles começam, né, a fazer toda essa movimentação de querer descobrir quem são as pessoas. E o Derek, ele vai começar a ficar um pouco surtado com aquilo. Porque assim, é muito invasivo você de repente começar a receber essas cartas de uma pessoa que está te vigiando, começa a dizer se você não tem, se você sabe o que tem nos muros, nas paredes da casa, você começar a falar de objetos que estão dentro da casa, ele começa a sair da casa para ver se de fora da casa dava para ver algum cavalete de pintura, e aí ele descobre que só tinham 2 casas que davam para ver esse cavalete de pintura. Quando eles estavam ali junto, né, com as pessoas que estavam fazendo a reforma, porque enquanto isso a reforma continuava, eles tinham esperança que isso fosse passar, o rapaz que trabalhava ali com ele virou para ele e falou, Derek, as únicas casas que poderiam aí, né, chegar nesse raio e conseguir enxergar esse cavalete é a casa do lado e a casa do fundo. E estranhamente, isso quem fala é o empreiteiro, ele diz estranhamente, eu me deparei com 2 cadeiras, tá? 2 cadeiras assim na casa dos fundos viradas para sua casa. Eles não estavam viradas para a casa dele, as cadeiras estavam viradas para sua casa, como se estivesse observando a sua casa. E também tinha uma outra coisa, não dava para saber direito sobre as reformas ou britadeira, barulho e essas coisas, porque não dava para ouvir. A casa era muito bem trabalhada, muito bem colocada, muito bem isolada em forma de som. Então, mesmo que eles utilizassem vários equipamentos ali, não vazava som. Então, isso era uma coisa muito esquisita, porque ele menciona as reformas, ele menciona as coisas e eles começam a ficar assustados com tudo aquilo. Infelizmente, a Maria parou, tá, de levar as crianças para lá, só que tem um porém. A casa deles foi vendida, então obviamente eles não tinham para onde ir, aquela era a casa deles, então a Maria dava sempre um jeito de não deixar as crianças ficarem na casa, mas em um momento ou outro momento eles iriam precisar ali ou ficar na casa ou se livrar da casa, só que se livrar da casa não parecia uma opção para eles não queriam aquilo, eles queriam descobrir o que estava acontecendo, e é nesse momento que a polícia começa a investigar.
E as pessoas começam a comentar. E várias pessoas começam a comentar em Facebook. Então, assim, era uma região pequena, então eles começam a comentar todos entre eles que ninguém conhecia aquela família apareceu lá e que eles estavam aparecendo com aquelas cartas, mas ninguém podia dizer se de fato aquelas cartas eram, né, eram reais ou não. Só que já tinham sido entregues para a polícia. E ali várias pessoas diziam que moravam lá há 35 anos e nunca nada daquilo tinha acontecido. Que lá era um lugar calmo, não acontecia esse tipo de coisa. Começaram a falar diversas coisas, como coisa assim, engraçado, foi só essa gentinha, né, se mudar pra cá, que as coisas começaram a ficar esquisitas. Então todo mundo começou ali, cada um tinha uma teoria e eles tinham toda a vizinhança como se fosse ali inimigos. O Derek, ele vai chegar a alguns pontos, eu diria que de loucura. Ambos ali, o Derek e a Maria, eles vão entrar num estágio péssimo no casamento, porque eles não tinham outro assunto, nem outra preocupação que não fosse descobrir quem era o raio do vigilante. Porque o negócio era o seguinte: o Derek começou a desenhar mapas e começou a mapear as pessoas, assim, quem entrava, quem saía, quem passava pela casa, quem poderia ser essa pessoa que passa, né, e olha. Começou a ver as pessoas que tinham morado na casa, descobriu que nos anos 40 e 50, essa casa foi vendida por 5 vezes, 5 moradores estiveram nessa casa, e também descobriu que algumas vezes essa casa foi vendida por $1. Então isso foram coisas que ele foi coletando com o tempo. Ele contratou investigadores particulares porque ele percebeu que a polícia não estava dando muito crédito para aquilo. Eles disseram que, na verdade, não parecia que aquelas cartas eram de fato uma ameaça, mas sim alguma coisa de algum vizinho invejoso ou alguém com inveja da vida dele, então que não era para eles se preocuparem, e eles não queriam esse tipo de escândalo para o lugar. Aquilo acabava desvalorizando a localidade. Eles estavam preocupados com isso, tipo, dane-se a família Brudels, e eles preocupados com os filhos. Se a gente parar para pensar, todas as cartas falam do sangue jovem, e o sangue jovem que o vigilante estava mencionando eram os filhos do casal. Inclusive chegou, né, a ter a capacidade de dizer na carta: vocês não vão trazer mais, né, vocês não vão ter mais filhos. Tudo aquilo começou a deixar o Derek extremamente estressado, e ele, né, como um cara esperto, um cara bem relacionado, começou a contratar pessoas, ex-agentes do FBI, pessoas importantes, ilustres de dentro do FBI, para conseguir ali dar uma olhada nas provas, nas coisas que estavam acontecendo, observar as cartas, e as coisas começam a tomar um novo sentido. A Maria começa a ficar extremamente estressada, tá? Esse empreiteiro, que acabou virando amigo da família, chegou a dizer que em um determinado momento ele só perguntou para ela se estava tudo bem, e ela caiu em pranto, tipo, chorando mesmo, assim, no ombro dele, dizendo que não aguentava mais. Ela tinha pesadelos durante a noite, ela tinha pesadelos com um homem que caminhava durante a noite com uma forquilha na mão, e ele acabava pegando os filhos dela. E o Derek tinha pesadelos à noite, então a vida deles começou a se tornar um inferno quando eles decidiam ficar na casa. E naquele momento eles não tinham outra opção. O Derek andava pela casa com a casa totalmente escura, mas totalmente escura, e andava vigiando meio que sempre, né? Eles colocam ali como se fosse algum taco de beisebol ou alguma coisa assim, mas a gente sabe que pode não ser, né? Mas meio que andava ali por volta da casa para ver se encontrava alguém, apagava todas as luzes e começava a rodear a casa. Mais uma carta chega, tá? E aí essa carta começa a deixar as coisas ainda mais interessantes. Vamos lá. A casa está chorando de toda a dor que está passando. Você a mudou e a tornou tão chique. Você está roubando a sua história. Chora pelo passado e pelo que costumava ser no tempo em que eu perambulava pelos seus salões. A década de 1960 foi uma boa época para a 657 Boulevard, quando corria de quarto em quarto imaginando a vida com os ricos ocupantes de lá. A casa estava cheia de vida e sangue jovem. Depois ficou velho, e meu pai também, mas ele ainda continuou assistindo até o dia que morreu. E agora eu observo e espero pelo dia em que o sangue jovem será novamente meu. Novamente eles levam a carta para a polícia, e aí eles decidem fazer o seguinte: começar a rastrear ex-funcionários, porque fala que o pai, né, o avô, o pai e tal, foram vigiando essa casa. E aí eles começam a pensar que de repente poderia ter sido alguma família que trabalhou, né, para as antigas famílias e que foi vendo, porque ele fala que via como os ricos, né, agiam dentro daquela casa, que ele já tinha passado pelos salões, principalmente nos anos 60, então ele seria uma criança nos anos 60,
e que na verdade, né, poderia ter sido ali o filho de alguma pessoa que trabalhou na casa. Então eles começam a investigar tudo isso, mas eles não encontram nada. As reformas continuam. E aí as pessoas que ficaram sabendo dessa história, porque a história começou a se espalhar. E quando a história se espalhou, o que aconteceu? Um monte de carro de reportagem começou a ficar na frente da casa. E aquilo começou a irritar demais a família Brudels. E eles começaram também a questionar se a casa estava dando tanto problema, por que os Brudels continuavam reformando a casa? Pelo motivo óbvio, a casa já tinha sido começada, né? Já tinha sido começada a modificação. Você não deixa uma casa pela metade, você termina. Eles não sabiam se eles tinham derrubado paredes que precisavam ser levantadas de novo ou esse tipo de coisa. E em nenhum momento os Brudels falaram que iam embora. Então eles queriam descobrir quem eram as pessoas e começaram sim a colocar todos os vizinhos, mas todos os vizinhos mesmo na berlinda, incluindo os Woods, que foi quem vendeu a casa para eles. Então o Derek vai fazer o seguinte, além de todas essas pessoas ajudando ele, investigadores particulares e tudo mais, a polícia sempre dizendo que as provas não eram robustas o suficiente para abrir uma investigação, depois eles dizem que estavam investigando o local exaustivamente. Então ele decide começar a fazer por conta própria, ele começa a colocar diversos alarmes, ele começa a colocar diversas coisas ali, sensor de movimento, diversas coisas para ver se conseguia pegar essa pessoa, sem contar na maluquice que ele ficava durante a noite ali vigiando a casa. Então não se dormia de dia, não se descansava à noite, não se fazia nada, então eles estavam cansados e preocupados, porque a coisa também eles colocavam pessoas e mais pessoas e ninguém conseguia resolver. O que eles foram descobrindo, principalmente um investigador que acabou ali no caso, ele começou a dizer que aquela pessoa provavelmente era uma pessoa que tinha raiva de pessoas com dinheiro. Então, provavelmente uma pessoa que teria ali tentado até tido o sonho de comprar aquela casa, mas não teve condições financeiras, porque fala o tempo todo da ganância, criticava, né, de repente ali uma pessoa que conseguiu comprar uma casa que uma vez, de repente, ele pode não ter conseguido. Então, um deles chegou a essa conclusão, mas conclusão de pessoa ficou muito difícil. Começaram com algumas coisas, por quê? As cartas, elas tinham um DNA. Então eles começaram a tentar descobrir quem era essa pessoa, porque tinham algumas pessoas que eles desconfiavam. Lembra que eu falei que tinha uma tradicional família da região, que tinha uma senhora de 90 anos, que morava com os filhos, que já tinham ali pela faixa dos 60 anos? Pois bem, essa família tinha um rapaz chamado Michael, e esse Michael, ele era um senhor já, e ele era extremamente esquisito. Então várias e várias vezes eles viam o Michael andando pelo lugar, eles também desconfiavam da irmã mais velha dele, então várias coisas começaram ali a acontecer, incluindo a própria matriarca da família de 90 anos de idade. Então eles começaram a desconfiar basicamente de todo mundo, inclusive parece que nessa família, nessa tradicional família, tinha uma corretora de imóveis. Então eles começaram a ficar ali prestando atenção, porque o Derek, na verdade, ele estava levantando a vida de todas as pessoas da região. E ele começou a chegar em estágios, quando ele se junta com o dono de uma empresa de segurança do local, eles começam a investigar mais essa parte de segurança, ele chegou até a cogitar quebrar ali sigilos, né, telemáticos ali de algumas pessoas para ver se eles descobriam algum podre das famílias. Então ele estava completamente maluco mesmo para saber quem era, só que aí ele decidiu não fazer isso porque afinal de contas é um crime, então ele estaria em maus lençóis. Mas ali naquele momento ninguém impediu ele não. Então ele disse que não fez, né? Mas a gente nunca vai saber de fato se fez ou não, porque essas coisas não se descobrem. Ele queria um hacker. Então a coisa ficou num outro nível. E essa coisa toda de, né, você acusa, começou a irritar essa tradicional família, que começou a fazer o quê? Começou a falar para eles, olha, cara, você tá jogando essas coisas em cima da gente, você tá acusando a gente, isso não é legal, e colocou um advogado. O advogado começou a falar que aquilo era uma forma de coagir, ele estava perseguindo a família, então eles tiveram que fazer uma reunião entre advogados, e olha a grana que o Derek começou a gastar. Era investigador, ele cogitou comprar pastor alemão, sabe, cachorro para tomar conta da casa, alarme, segurança, gente trabalhando, investigador particular. Ele começou a surtar mesmo com a casa. E aí de repente chega essa carta aqui, tá? A 657 Boulevard está se voltando contra mim, está vindo atrás de mim. Eu não entendo por quê. Que feitiço você lançou nele?
Antes era meu amigo e agora é meu inimigo. Estou no comando da 657 Boulevard. Não está a cargo de mim. Vou afastar suas coisas ruins e esperar que se torne bom novamente. Não vai me punir. Eu vou subir novamente, serei paciente e esperarei que isso passe e que você traga o sangue jovem de volta para mim. A 657 Boulevard precisa de sangue jovem, ele precisa de você. Volte. Deixe o sangue jovem jogar novamente como eu fiz uma vez. Deixe o sangue jovem dormir no 657 Boulevard. Pare de mudá-lo e deixá-lo sozinho. Então a questão é o seguinte, quando chega nessa parte, aí deu pro Derek, tá? O Derek, ele simplesmente diz, ó, chega, eu não quero mais essa casa, mas eu também não vou vender. Então o que que eles fazem? Eles vão para casa da mãe da Maria por um tempo, ficam na casa da família e continuam indo esporadicamente até o lugar, só que eles começam a fazer algumas movimentações. Ele contrata um advogado, processa os Woods, porque os Woods não teriam avisado para eles, e a gente sabe que nos Estados Unidos existem algumas regrinhas, tá? Você tem que contar para uma pessoa que compra uma casa se naquela casa teve algum tipo de homicídio, se naquela casa alguém tirou a própria vida, se tem fantasma na casa, diversas coisas que podem anular um processo. Acontece que eles vão processar os Woods e eles vão perder. Esse é que é o problema. E aí o que vai acontecer? A história começou a se espalhar e o lugar começou a perder valor de mercado. As pessoas não queriam comprar a casa e mais pessoas começaram a se aproximar, querendo tirar foto da casa, querendo saber o que de fato estava acontecendo, e a coisa ficou ainda mais complicada quando um dia, por conta daquelas câmeras todas que ele colocou, ele viu o dia que uma moça parou de carro e ele achou aquilo super estranho. Então o investigador particular foi atrás dela e ela acabou contando que ela só foi até a casa porque ela queria ver a casa e que, na verdade, o namorado dela jogava jogos estranhos ali na internet e usava o usuário chamado O Vigilante. Esse cara, ele acabou indo atrás desse investigador particular, foi atrás do namorado dela, que disse que se apresentaria, falaria com ele ali, até porque não tinha absolutamente nada que eles pudessem obrigá-lo a ir a uma delegacia, mas ele decidiu que ia falar com o investigador particular. Tu apareceu? Nem ele. Ele não deu as caras, então ninguém conseguiu saber. Só que aí as coisas, a casa foi ficando e começaram algumas brigas. Por quê? Ele tentou vender a casa, foi mais ou menos uma época que ele começou a tentar vender a casa. Ele começou a se endividar muito, lembrando, tá, que essas casas continuam gerando. As casas começam a gerar dívidas, porque você tem uma casa dessa, você mantém essa casa, você não tá morando nela, mas você tem que pagar tudo da casa e tem mais, né? Ele ainda tinha que pagar segurança, ele deixava um segurança lá na casa, porque ele tinha medo que depredassem, queimassem ou fizessem alguma coisa com a casa. Ele não sabia quem eram as pessoas, então é aquela situação que você sai e todo mundo que você olha na rua é seu inimigo, que você não sabe quem de fato é essa pessoa. E depois que ele recebeu essas cartas, ele fica ali por volta de 3 anos sem receber quase nenhuma carta. Então, são coisas ali que ficam e ele começa a investigar, ele vai investigando. Chegou um momento que ele conseguiu descobrir que tinha DNA naquela carta, e aí eles comparam, né, com algumas pessoas, incluindo o Michael, que era um cara que era o vizinho lá de 60 anos, que era meio doidinho ali, que andava pelo lugar. Até o investigador particular dizia que ele parecia o Hemingway. E de repente eles descobrem que o DNA não é masculino, o DNA é feminino. Então eles chegam até mesmo a cogitar que é o casal que está escrevendo as cartas. Pois bem, a Maria então diz: o DNA é feminino? Tudo bem, eu vou fazer aqui o exame de DNA. Ela faz, tá? E pessoas ali, né, mulheres da família dos vizinhos, aquela família tradicional, fazem também e dá negativo. Então não era a Maria e não eram os vizinhos, e tudo aquilo começa a ficar extremamente estranho, né? O que vai acontecer em seguida é que eles vão fazer o seguinte: não conseguimos vender, processamos e não conseguimos nada, tentamos conversar sobre vários assuntos, até mesmo dos impostos em relação à prefeitura, para ver se eles aliviavam para a gente mediante a um problema que a polícia não consegue resolver, e a gente se sente ameaçado dentro da nossa própria casa. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai tentar, né, ali persuadir. Por algum motivo, o Derek tinha certeza que eram os vizinhos ao lado. Alguma coisa colocou isso dentro dele, era uma sensação que ele tinha. Então, de repente, ele chegou e enviou
tá? Para essa família e também para algumas outras, foi soltando aos poucos que ele ia vender para uma incorporadora. Essa incorporadora iria demolir a casa, colocar apenas um lote de terreno para vender e assim ele ganharia 1 milhão. Não era nem ali metade do que ele já tinha gastado nesse tempo todo que a casa ficou só gerando ali bastante, né, bastante prejuízo, mas ainda seria alguma coisa, porque ele tentou vender para diversas pessoas, mas as pessoas, elas não, quando descobriam ali, elas não queriam mais a casa. Ele chegou a receber no começo boas ofertas, mas ele disse que contaria para as pessoas quando estivesse próximo ali a fechar tudo o que estava acontecendo na casa, porque ele tinha medo que uma família com criança ou coisas assim acabassem na situação que eles ficaram, então eles não achavam aquilo certo. Só que as negociações nunca nem chegaram a esse ponto, as pessoas desistiam no meio do caminho, porque logo que elas olhavam para casa, alguém contava o que aconteceu, elas ficavam sabendo por jornais bem sensacionalistas e eles acabavam perdendo a venda, então não tinha muita opção para a família Brudels. Só que a intenção no fundo não era colocar, né, a casa na incorporadora, não. Eles fizeram isso no fundo para pressionar a prefeitura e saber como, né, eles iriam agir na região, e eles agiram da pior forma possível. Foram até o prefeito, fizeram uma reunião que durou 4 horas, onde eles foram colocando os motivos de não querer que a casa fosse demolida, porque afinal de contas, eles não queriam ficar ali com o terreno demolido, onde se construiria sabe lá o quê, então eles não queriam que aquilo acontecesse, e a vizinha do lado disse o seguinte, que ela morava naquela residência há 60 anos e que a vista dela sempre foi para 657 Boulevard e que agora ela não ia ficar olhando para um terreno de estacionamento. A mulher não gostou, tá? O DNA podia não ser dela, mas que era esquisito, era esquisito. Então ela disse isso e no fim de tudo eles chegaram à seguinte conclusão: ele estava proibido de demolir a própria casa, ele não poderia fazer isso. E aí o que ele faz é tentar alugar a casa. Ele vai alugar para ele vai tentar alugar essa casa, vai passar por uma clínica de reabilitação, não vou conseguir fechar o negócio, até que ele encontra um casal, era um casal de filhos criados, os filhos já eram adultos, eles sabiam, mas não se importavam com a questão das cartas, eles tinham cachorros, né, vários cachorros bem grandes, e ali ele começou, né, a ficar um pouco mais tranquilo, porém, o valor que ele recebia de aluguel não pagava a hipoteca da casa, então, assim, ajudava, mas não resolvia. Então, essa senhora e esse senhor ficaram morando nessa casa, só que tinha um adendo no contrato. Se eles recebessem mais cartas, eles teriam o direito de devolver. Então, alguns dias depois, eles acabaram ligando para o Derek. Temos problemas aqui com alguns esquilos. E o Derek foi até o local. O locatário entrega, né, para o Derek uma correspondência. E a correspondência era de quem? Do vigia, que acabou voltando depois de tantos anos e dizia o seguinte: a carta que ele escreveu. Talvez um acidente de carro, talvez um incêndio, talvez algo tão simples como uma doença leve que parece nunca ir embora, mas faz você adoecer dia após dia, após dia após dia. Talvez a morte misteriosa de um animal de estimação, os entes queridos morrem de repente, aviões, carros e bicicletas podem cair. Ossos quebram. Isso fez, né, com que eles ficassem apavorados novamente, levam novamente essas cartas para a polícia, tem a chance de ter o inquérito reaberto, porque eles já tinham arquivado e disseram que tinham investigado incessantemente aquela casa e todas as cartas e tudo que tinha acontecido, que não era nem para eles e nem para as pessoas do lugar ficarem assustadas, porque afinal de contas a polícia já tinha feito de tudo, não era nada para ninguém ficar alarmado, devia ser só uma pessoa desocupada fazendo aquilo. Porém, vocês lembram daquele investigador que começou a querer dar, né, que chegou a falar que aquilo poderia ser uma pessoa que de repente tinha algum tipo de desafeto com pessoas que tinham um pouco mais de condição, ou que poderia ter sido uma pessoa que tentou comprar a casa e não conseguiu? Ele também chegou à seguinte conclusão: devido aos espaçamentos, a forma da pessoa se expressar, né, ali as palavras utilizadas, dava a entender que era uma pessoa mais velha, tá? Só que as últimas cartas, elas eram mais rancorosas, eram cartas com mais raiva, né? Eles estavam com raiva da família Brudels e principalmente por eles terem alugado a casa. Então aquilo ali já tinha passado dos limites. Depois do comitê,
né, proibir que eles demolissem a casa, proibir que eles fizessem basicamente qualquer coisa com a casa. Eles só ficaram com dívidas e com esse maluco ou maluca, porque o DNA era feminino, então podemos pensar que era uma mulher. Eles acabaram só ficando com isso, só com problemas. A situação deles ficou tão ruim que eles moraram na casa da Maria por um tempo. Amigos também tentavam ajudá-los com essa parte para não acabar se divorciando, diminuir o impacto com a família. Eles perderam entes queridos nesse processo e acabaram ali tendo que pedir para familiares dinheiro para comprar uma casa ali também em Westview, para tomar conta da outra casa e ao mesmo tempo ter onde morar. E eles ficaram com aquela casa que não valia nada para eles. Eles não conseguiam vender, eles não conseguiam morar. Então, assim, era perturbadora. A situação que eles viviam ali era perturbadora. E era, assim, uma situação em que ele dizia que mesmo estando longe da casa, ele se sentia vigiado o tempo todo. Deu uma paranoia. A pessoa que escreveu essas cartas fez de uma forma que liberava gatilhos nas pessoas, e as pessoas começavam a ficar de fato extremamente ali nervosas com aquela situação, porque isso chegou a pegar os empreiteiros, isso pegava outras pessoas. Só de ouvir alguns trechos da carta, as pessoas não queriam morar na casa, porque aquilo dava medo. Eles descobriram 2 agressores, tá, ali que mexiam com essa parte ali mais, né, sexual, envolvendo ali, né, pessoas que não são maiores de idade. Então tudo isso começou a deixar todo mundo muito mal. E quando esses esqueletos de Westview começou a sair do armário, o pessoal que morava lá não gostou nada, porque começaram a aparecer essas coisas e as pessoas começaram a se irritar porque tinham medo que caísse o valor, né, dos imóveis da localidade. Só que tudo isso começou a ser descoberto só com as investigações. Então eles sabiam que era uma mulher, era uma pessoa mais velha e era uma pessoa no raio ali de 300 metros, porque quando eles entregam essa carta para a polícia, a própria polícia dá, né, essa informação, diz, olha, vamos aqui desenhar um raio de 300 metros em volta da sua casa, porque a pessoa, ela tá por aqui, ela tá em volta aqui, né, de onde você tá, porque seria mais ou menos o tempo que ele conseguiria colocar essa carta para você pegar quando você foi ali falar com seus inquilinos. Aí o Derek, já irritado, vira e fala, bom, deve ser só quase toda uma população americana inteira para investigar, porque se eles já tinham feito tudo isso, então não conseguiam resolver esse problema e continuou nisso, né? O processo ficou ali aberto, mas nada aconteceu não. Fóruns no Facebook, eles começaram a dizer que na verdade eles tinham uma teoria, várias pessoas, né, da região começaram a ter teorias, então a teoria deles mais forte era que na verdade quem escrevia aquelas cartas era a própria família Brodeur. Por quê? Eles diziam que quando eles compraram aquela casa, eles tinham morado em 2 imóveis. Um tinha custado 330 mil, o outro tinha custado 770 mil. E que aquela dívida tinha sido reparcelada para eles morarem naquela casa de 1,3 milhões. E que, na verdade, o que eles queriam era fazer aquela casa se valorizar. O que não tinha nenhum sentido. Não tinha sentido, porque uma casa dessa ninguém no fundo queria comprar, porque a casa ela estava sendo ameaçada. E ameaçada por alguém, por algum tipo de psicopata, de maluco, de doido. Ninguém sabia de fato o que era aquilo. Então a casa já não rendia muito há muito tempo, que dirá ali valer mais com o tempo. Depois eles disseram que poderia ser um golpe de seguro ou até mesmo a síndrome do morador arrependido, que é quando você compra, aluga, né, uma casa e você vai morar e você se arrepende da compra. E assim eles poderiam mover um processo legal e receber todo o dinheiro deles de volta, de repente até com uma indenização. Então assim, tudo envolvia uma indenização, ou então eles estão fazendo isso para benefício próprio. Resumindo, a culpa é deles, é eles que estão fazendo tudo isso, queremos eles fora, né, desse lugar. E eles acabaram ali com um ponto que era extremamente importante, que era a extrema e linda ali avenida, né, Boulevard, que tinha as árvores, o lugar mais arborizado da região. Eles chegaram a proibir até mesmo que tirassem, né, mudassem ali algumas coisas por causa das árvores. Então era tudo, né, nesse nível aí. Até que um belo dia, eles descobriram que uma pessoa da região, na verdade, tudo tinha sido tão investigado que eles não tinham descoberto, né? As pessoas não sabiam, porque a polícia disse assim para eles, olha, não avisa as pessoas que você está recebendo essas cartas. Se você avisar, quem está fazendo isso vai parar e a gente precisa que essa pessoa, ela apareça. Então a família, né, a família Brodeur, eles ficam quietos e não falam para muitas pessoas, além de alguns poucos amigos e familiares. Acontece o seguinte, que a família tá achando que a polícia tá investigando tudo. Todo mundo que eles apontavam, eles diziam, não,
que foi o caso do Michael, né? Não, a gente já investigou esse cara, não é ele só é meio estranho e tudo, mas não é ele. Só que o investigador particular do Derek descobriu que, na verdade, o Michael era esquizofrênico e que o Michael, ele fazia várias coisas para as pessoas ao longo das décadas, porque ele já tinha quase 60 anos de idade. Ele ia fazendo, ele ficava vigiando a casa das pessoas, pela janela, né, olhava pela janela das pessoas, só que todo mundo já estava acostumado e que ele era totalmente inofensivo, segundo as pessoas ao redor, né? Mas acontece que ninguém falou isso pro Derek. Como eles ouviram muito, inclusive, né, pessoas iam contar. O padre, que eu falei pra vocês, teve um padre que fez uma bênção na casa e tudo mais. Ele também participou daquele comitê ali da região para decidir se eles podiam fazer o que eles queriam com a propriedade deles ou não. E o padre disse que naquele lugar as pessoas não priorizavam mais pessoas. Aquilo ali tinha virado só uma questão de negócios. Então, que aquilo assustou muito ele. Então, até o padre ficou assustado com aquela galera ali, com aqueles moradores. E a questão é o seguinte, o Derek também foi acusado de estar querendo mídia, que o Derek estava sendo acusado também de querer fazer filme, de querer fazer coisas ali com a história, e por isso ele estava inventando toda essa situação. A questão é o seguinte, ele teve diversas, quando isso aí começou a sair no jornal mesmo, né, jornais sérios e tal, essas notícias, ele recebeu diversas ofertas para fazer filme, livro, documentário, várias coisas, e ele não quis. Ele não quis por vários motivos, e um desses motivos era porque os filhos dele eram extremamente atacados. Eles iam para os lugares e as pessoas comentavam sobre a casa na cara dos filhos. Os próprios professores ali de educação física, eles morando em outros lugares, falavam da casa, ofendiam a família Brudels. Então ele não queria aquilo e também não queria acabar mais ainda com a reputação da casa. Então ele não conseguia vender, ele não conseguia fazer nada. Ele deu essa entrevista, foi uma única entrevista em que ele abriu o jogo. Teve um dia também da revolta. A revanche, revenge, foi mais ou menos isso, porque o que ele fez? Cena é incrível, assim, viva na minha mente. Aquelas pessoas hipócritas ali morando, você pé da vida, para não dizer outra coisa, né? Com tudo que tá acontecendo na sua vida, você saber o que aquelas pessoas pensam sobre você, que tava só realizando o sonho de dar uma vida boa para sua família e perdendo festas importantes. Então, quando chega perto do Natal, o que ele faz? Ele começa a mandar cartas para as pessoas, ele mesmo. Ele escreve as cartas para as pessoas, pessoal para cada um, porque ele diz o seguinte para uma: eu sei que você esconde doenças psiquiátricas, eu sei que você é depressivo. Para o outro, ele fala coisas do tipo: eu sei que você vive aí, mas você é enfiado em dívidas, porque ele tinha levantado a vida de um monte de gente. Pessoas nos dias seguintes estavam apavoradas, talvez por um minuto eles sentiram como era gostoso receber aquelas cartas. E também o Derek fica sabendo que, na verdade, uma família tinha recebido uma carta semelhante, teria jogado fora a carta. Não passa qual era o conteúdo da carta, mas também se ali a pessoa falava sobre um tal vigilante, tá? Mas isso aí também não dá para ter certeza, porque a carta teria sido jogada fora e eles ficaram sabendo disso porque o filho da família teria postado no Facebook. Eu acho que isso teria sido mais uma questão ali de chamar atenção e dizer, ó, eles não são os únicos, tá? Eu muito sinceramente não acreditei muito nessa parte, não. A questão é que depois ele admite, tá? Ele assume, ele não tinha contado nem pra Maria, ele fez isso por conta própria mesmo, na força do ódio. Ele foi lá e mandou a carta para aquela galera que ficou assim doida, todo mundo no dia seguinte ali surtado porque tinha recebido cartas e agora era geral, todo mundo estava sendo atacado. E aí ele diz, então, fui eu que mandei as cartas. E aí ficou todo mundo com cara, né, de quê? De pato, né, porque afinal de contas não foi gostoso fazer com ele, então ele deu ali, se vingou ali um pouquinho pelo menos por um minuto. Recuperar o dinheiro jamais, né, então depois ele acaba vendendo, de fato ele consegue vender a casa, só que pasmem, tá gente, ele vende em 2019, então assim, muitos anos depois ele ficou pagando despesas daquela casa por anos a fio. Então assim, quando ele chega a vender a casa, o valor que ele pega, se bobear, não cobriu os gastos que ele teve só ali naquele tempo que a casa ficou parada, né? Porque ele pegou 950 mil dólares, muito menos do que ele pagou, e ainda teve a parte em que ele investiu em reformas e toda a despesa que ele teve em uma casa que ele não pôde morar. Então demorou anos, olha, de 2015 para 2019, 4 anos, quase 5 anos para vender essa casa e por um preço extremamente baixo.
Os novos compradores não têm medo da casa, não têm medo de absolutamente nada, nunca comentou se recebia cartas ou não, porém eles são desconhecidos, identidade desconhecida, ninguém sabe quem são essas pessoas. É muito estranha a forma com que essa pessoa observava eles, tá? Porque observava de verdade, falava detalhes da casa, falava ali sobre os filhos, falava idade, falava coisas ali em que eles acabavam falando, fazendo dentro de casa. E aí eu fiquei pensando, tá, parece que a pessoa observa de dentro. E se ela observasse de dentro? Por quê? A gente pode pensar, será que tem câmera na parede ou alguma coisa assim? Eu não sei. E se o rapaz do lado, da casa ao lado, porque eu também fiquei, né, cismando ali com a casa ao lado. Se o rapaz da casa ao lado, com o passar das décadas, né, ele teve também um pai que tinha morrido há 12 anos e tem ali toda, né, a faixa em que fulano de tal tomou conta até tal ano, depois fulano tomou até morrer e depois eu já tomo conta da casa há 20 anos. E se de repente ele fez, sei lá, um túnel que dava no porão e por isso ele assustou com a carta dizendo que era para as crianças não brincarem no porão porque se eles gritassem ninguém ouviria. Então como é que ele sabia disso? Ele já esteve de fato dentro da casa e ele observava essas pessoas dentro de casa. Então a gente só pode pensar que ele tinha alguma forma de fazer isso pela parte de dentro, sendo com câmeras ou sendo também vigiando pessoalmente. E aí eu fiquei com aquele episódio de Supernatural que as pessoas moravam dentro das paredes, assim, sabe? Tem um episódio que é assim, que eles eram meio assim, né? Eles pensaram até que eram assombrações, depois eram pessoas. Mas eu não acho que foi nesse nível, não. A gente não sabe se de repente não tinha algum túnel, alguma passagem que tinha sido feita no passado. A mãe dele morava lá há 60 anos, viu muita coisa, ouviu muita coisa. Então a gente não sabe. De repente poderia ter uma passagem que dava na casa, eles eram vizinhos e poderia dar de fato no próprio porão e por isso ele teria assustado a família com o porão, porque se tivesse crianças brincando no porão, pessoas andando pelo porão, ele obviamente não poderia ali dar uma olhadinha quando ele quisesse. E de repente ele aprendeu a ser extremamente silencioso, não dá para saber de fato o que aconteceu, quem era esse The Watched ou o vigilante. A família perdeu dinheiro, não sei se a família vai ter enfim, se eles vão utilizar os nomes, porque parece que o Lifetime acabou fazendo um filme ali algum tempo atrás, falando sobre essa história, só que o Lifetime não deu nem R$1 para essa família, porque eles mudaram, né? Eles mudaram o nome das pessoas, eles mudaram o nome do cara que assinava as cartas, eles colocaram um casal onde um era branco, o outro era negro, para poder mudar ali as características físicas de todos eles, então, para não ter nenhuma similaridade. Qualquer semelhança é mera coincidência. E eles processaram, inclusive, a Lifetime, eles não queriam que a história na época fosse à tona, eles não tinham vendido a casa ainda. A questão é que agora, né, dia 13 de outubro, a Netflix vai colocar o filme, tá? O filme dessa casa. Acho que chama o Vigia da Casa. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou colocar aqui direitinho para vocês o nome do filme que vai estrear dia 13 de outubro. Eu estou doida para assistir. Mas esse negócio de toda hora ele ficar falando como se ele fosse a casa, né? Ele é o 657 Boulevard. Isso é irritante. Dá medo, eu fico imaginando eu recebendo essas cartas, como uma pessoa pode ficar paranoica, você tendo um filho de 5 anos, um filho de 8, um filho de 10, e você ter que se preocupar com sabe-se lá o que é aquilo que tá perseguindo a sua família. Isso é muito bizarro, gente, isso é o sumo do assustador. Seria melhor lidar com uma assombração, muito sinceramente, porque pelo menos com o capeta a pessoa dá um jeito. Isso aí é muito pior do que coisa do capeta, porque uma pessoa fazer um negócio desse com a mente de outro ser humano, de uma família ali, é muito complicado. Eles tiveram que falar com os filhos sobre isso. Como é que você explica para um filho, ó, tem um doido aí que tá mandando carta, sabe? Todo mundo ficou apavorado. É muito triste o que aconteceu com essa família, muito triste mesmo. Eu tô doida para saber se teve um desfecho. De repente, no filme, eles apresentam aí algum desfecho, né, melhor aí, mas eu quero saber de vocês, porque eu contei essa história toda, deve ter passado diversas coisas. Gente, o que vocês acham? Alguém fez um túnel até o porão dessa família? Ou alguém, sei lá, colocou uma câmera espiã, né, em vários pontos da casa? Ou poderia ter sido ali aqueles cientistas que podem ter deixado aquelas câmeras, que eram os donos da casa, para poder saber o que eles estavam fazendo, qual era a doideira dessa galera, se era aqueles vizinhos que era da família do Michael, o rapaz aí de 60 anos que tinha esquizofrenia
e sofria de alguns problemas, e que a mãe virou e disse que ela morava lá com a vista para uma casa de 110 anos e que agora ela não ia morar de frente por um estacionamento e dane-se a família. Enfim, qual é a teoria de vocês? Porque, obviamente, é muito esquisito isso aí. Pelo que eu entendi, até hoje ninguém descobriu o que de fato aconteceu. Eu fico por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, bebês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!